Oi, pessoal, tudo bem? Professor Francisco Barreto. Vamos lá, vamos de física, beleza? Dinâmica, nós vamos falar sobre atrito, tudo bem? Então, o primeiro passo que a gente precisa entender, nós vamos classificar esse atrito, tá? Atrito estático e atrito cinético, tudo bem? O que seria o atrito estático? Tá? O atrito estático é aquele atrito que, quando você aplica uma força aqui, força aplicada, e esse cara aqui, ele continua parado. Então, vamos no nosso dia a dia. Você aplica a força e esse cara não sai do lugar. O que quer dizer isso? Que a força aplicada é igual à força de atrito. Ah, verdade, professor. Então, quer dizer, quando eu empurro alguma coisa, não sai do lugar, é porque a força que eu estou aplicando é igual à força do atrito. Mas quem que aplica essa força de atrito? É a resistência da superfície. Tá? É o coeficiente de atrito da superfície aonde esse caixote está. Tudo bem? Beleza? Ah, tá. Então, a primeira pergunta seria o seguinte: se eu aplicar uma força de 1 newton aqui, qual vai ser a força de atrito? 1 newton. Uma para cá, a outra para lá. As duas não se anulam. Um positivo e um negativo. Quanto dá? Zero. Portanto, ele não sai do lugar. Então, o atrito estático é quando não tem, vou dizer assim, não tem deslizamento, ok? Então, concluímos nesse pequeno papo nosso que a força aplicada é igual à força de atrito. Bem, então é isso que nós vamos utilizar, tá bom? Beleza. Bom, professor, mas vai chegar num determinado ponto, se eu aumentando essa força, vai chegar um momento que esse caixote vai se deslocar. Sim, sim. Olha aqui, só para vocês analisarem novamente aqui. Ó. Se eu aumentar essa força aqui para 2 newtons, tá? Ele continuar parado, qual vai ser o FAT mesmo? A força de atrito? Vai ser 2 newtons. Tá? Então ele não conseguiu se deslocar ainda. Tá? Bom, o que quer dizer esse 1 newton de força aplicada e 1 newton de força de atrito? Esse 1 da força de atrito é a força de atrito máximo estático que essa caixa suporta. Então, passou de 1 newton, ela vai começar o quê? A se movimentar. No caso aí de 2 newtons. Ela aguenta de 0 a 2. Passou 2,1, ela vai começar a se movimentar. Então, a maioria dos exercícios, nós temos que achar o quê? A força de atrito máximo estático, que nada mais é que nós precisamos conhecer o coeficiente de atrito da superfície que essa caixa está, tá? Vezes a força normal. Professor, mas é aquela força normal mesmo que é igual ao peso? Exatamente. Bom, então, se eu descobrir essa força de atrito máximo estático, a partir dessa descoberta, ela vai começar o quê? A se movimentar. Ela vai deixar de ser estático para ser cinético. Legal, professor. Então quer dizer, começou a movimentar, ela é cinético? Sim. Mas tem relação a fórmula do atrito máximo estático com a fórmula do
atrito cinético? Sim, é a mesma praticamente. Só muda o que? A força de atrito cinético é igual o coeficiente, ó, coeficiente de atrito da superfície, tá? Vezes N. Pronto, acabou. Então agora é só você analisar, só você partir para o exercício e analisar o que ele está pedindo. Eu bolei aqui, ó, eu coloquei uma caixa aqui de 2 quilos em cima de uma superfície, ok? Então, obviamente, eu vou ter o quê? Uma força de atrito contrária aqui, ó, tá? Impedindo ou dificultando que ele se locomova ou que ele desloque, tá? Então, a tabela é o seguinte: força aplicada, força de atrito e aceleração. Ah, então quer dizer que vai ter movimento? Se tem aceleração, sim. Ela vai deixar de ser estático, não é isso? Para ser o quê? Cinético. Tá bom? Então, como que eu começo a fazer esse exercício? Analisando os dados que o exercício vai te passar. Bom, o Mi estático é 0,5. O Mi cinético é 0,4. A gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Pronto. Então eu tenho. O que ele está pedindo? Quando eu aplicar a força zero, qual vai ser a força de atrito e qual vai ser a aceleração? Bom, se ele não aplicou força, automaticamente o FAT será zero, ele não vai sair do lugar, ok? Tá. Mas aqui no 2, quando eu aplicar uma força de 2 newtons, eu não posso falar que ele vai estar parado. Então, primeiro passo, eu vou ter que descobrir, ó, a força de atrito estático máximo. Ah, legal, professor. Então quer dizer que essa força de atrito máximo é o total que ele aguenta? Sim. Então ele vai resistir até esse limite. A partir daí, ela vai o quê? Se deslocar, ela vai passar para cinético. Bom, então vamos lá. Mi, ó, o que mesmo? Estático vezes N. Mi estático, eu já tenho aqui. Me falta N. Agora nós temos que analisar isso daqui. Ó. Bom, dá para você perceber que eu tenho uma força normal aqui, ok? Qual que é a contrária? A força peso. Então, concluo que a força normal é igual à força peso. Não é isso? Beleza, então nós vamos achar o que agora? A força peso. Ou, melhor dizendo, o peso. Como é que eu calculo mesmo? Peso é igual a massa vezes a gravidade. Peso, qual que é a massa do cara? 2 vezes a gravidade, 10. Peso é igual a 20, o quê? Newton, ok? Conclui-se que a força N também é 20 Newton. Ah, professor, então beleza. Então, se eu já tenho o Mi estático, que é 0,5, e tenho N, que é 20, basta multiplicar os dois? Sim, é só você aplicar aqui na fórmula, aqui, ó 0,5 vezes 20. Então, a força de atrito máximo estático é igual a 10 newton. Ah, professor, então quer dizer que até 10 newton ela não sairá do lugar? Não. Então vamos à tabela aqui, ó. 2. Qual vai ser o FAT? Ela vai sair do lugar? Ah, não vai sair do lugar. Então quer dizer, eu aplico 2, a força, lembrando a fórmula, a força aplicada é igual ao FAT. Então aqui vai ser o quê? 2. Qual vai ser a aceleração? 0. Deixa eu sair daqui, vai acabar atrapalhando a visualização.
ok? Bom, vamos aqui para o 6 agora. O 6, bom, apliquei uma força de 6 newton. Força aplicada é igual à força, o que mesmo? De atrito estática. Então, é 6. Beleza? A aceleração é 0, porque ele não saiu do lugar. 10. Bom, aqui também vai ser 10. Acredito que vocês já entenderam. E aqui vai ser 0. O que quer dizer com isso? De 0 a 10, de acordo aqui, ó, que a força de atrito máximo estático é 10, ele vai permanecer o quê? Estático, parado. Agora, de 12 a 16, aí ela vai entrar o quê? Em movimento. Então, nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos calcular a força de atrito cinético, que nada mais é do que μ cinético vezes N. Força de atrito cinético, que é 0,4, vezes N, que é 20. Força de atrito cinético é igual a 8 newtons. Beleza. Aí pronto. Nós já descobrimos o quê? Quando eu vou aplicar uma força de 12, a força de atrito cinético vai ser 8. Tá? Vou deixar a aceleração aqui para a gente resolver tudo de uma vez. Pessoal, em algum momento aqui, ó, força de atrito cinético, μ cinético vezes força normal, em algum momento eu utilizei a força aplicada? Não. Porque o que não vai mudar aí? A força de atrito, ela vai ser constante. Então quer dizer, quando eu aplicar uma força de 14, a força de atrito vai ser 8? 16 vai ser 8? Sim. Então, a força de atrito, tá? A partir do momento que você descobriu, ela vai ser sempre constante. Beleza, professor. Então, mas vai alterar a velocidade, né? Vai. Vai alterar a aceleração? Vai. Legal. Então, agora nós vamos partir para achar o quê? A aceleração. Vamos lá. Ó. Força é igual a massa vezes aceleração. Mas a força é a força resultante entre a força aplicada e a força do atrito. Então nós vamos fazer o seguinte, ó, 12 menos 8, não é isso? Ó, 12 aplicada menos 8, o que? De atrito, é igual a massa do cara vezes a aceleração. 12 menos 8, 4. 2 vezes A. 4 dividido por 2 igual a aceleração 2 metros por segundo ao lado. Pronto, 2. Beleza. Tá? Então nós já achamos a de 12. Beleza? Bom, então quer dizer que agora o 14 a aceleração vai aumentar? Vamos ver. Mas obviamente vai, né? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. 14 menos 8 igual a 2 vezes A. Dá 6 igual a 2 vezes A. 6 dividido por 2, 3 metros por segundo ao lado. A aceleração, 3. Agora, por último, o que? A 16, força resultante, massa vezes aceleração. 16 menos 8 igual a massa vezes aceleração. Aqui dá 8, 2 vezes A. 8 dividido por 2 igual a igual a 4 metros por segundo ao lado. Pronto. Acabamos o exercício. Então perceba que isso não é difícil, ele é bem tranquilo e é bem cobrado aí nas avaliações externas, ok? Então eu vou ficando por aqui, eu vou vou fazer mais alguns exemplos aí, resolução de exercício, que eu acho que a gente aprende mais, tá? Estudar é preciso.